Olá, meu nome é Claudinei, eu sou advogado trabalhista, sou palestrante há mais de década já, e no meu canal do YouTube foram deixadas várias perguntas sobre o contrato de experiência. É um vídeo que tem bastante acesso, muita gente ajudada por ele, e as perguntas eu vou estar respondendo hoje, agora, neste momento, quase todas as que estão lá, que são importantes para você que tem alguma dúvida ainda. E se você tiver dúvida, manda aí para a gente responde. Então a primeira pergunta é, durante o período de experiência, nós estamos falando de contrato de experiência, aquele que tem um termo, aquele que vai lá de 15, 30 dias até 90 dias. Contrato de experiência, durante o período de experiência, é preciso aviso prévio para encerrar o vínculo? É necessário avisar? No TST já tem uma súmula que fala que cabe aviso prévio no contrato de experiência, mas não é necessário avisar. Como é que funciona? Eu tenho orientado, inclusive, no nosso canal. Se você está trabalhando um contrato de experiência, quer terminar o contrato e não continuar, você avisa antes a empresa, porque a empresa já vai arrumando outra pessoa. Isso é um bom senso, mas não é obrigatório a avisar. Chegou no dia do término, você pode encerrar o contrato, chegar na empresa e falar, não quero mais. Cuidado com a contagem do tempo de serviço, porque o contrato de experiência ele conta o primeiro dia e conta o último. Então você tem que olhar certinho a data para não passar do último. Passou do último dia do contrato de experiência, ele se torna por prazo indeterminado. E aí vai mudar aí a questão da rescisão. Ok? Outra pergunta aqui. Tem algum prazo para poder encerrar o vínculo sem contar como demissão na minha carteira? Na verdade, na carteira de trabalho não vai escrito demissão, nem pedido de demissão, nem justa causa, só vai escrito a data do encerramento, está escrito lá, data da saída. Agora a carteira é digital. Na carteira digital vai estar escrito data de admissão, data da saída, os dados do contrato de trabalho ali, salário, se era o contrato de experiência, contrato por prazo indeterminado, não vai nada lá escrito se é demissão ou não é. Né? Mas não tem um prazo específico. O contrato de experiência, ele, dentro do prazo dele, você pode terminar antecipado, vai ter a multa do artigo 480, que é faltando a metade dos dias que falta para encerrar o contrato, e você pode parar a qualquer tempo, não vai escrito nada na carteira de trabalho. E se for o encerramento do contrato de experiência no prazo, também não vai escrito nada na carteira de trabalho, a não ser a saída. Ok? Outra pergunta. Se quero encerrar o vínculo durante a experiência, eu pago uma multa no valor dos dias que ainda faltam para o fim do contrato? Esse vídeo que eu tenho aí, ele explica bem essa questão da multa. É paga uma multa. E a multa é equivalente ao tempo que falta para encerrar o contrato. A metade dos dias que falta para encerrar o contrato. Na verdade, o artigo 479 da CLT fala assim, o empregador que demitiu o empregado no contrato de experiência, ele tem que pagar a multa, que é equivalente à metade dos dias que faltam para encerrar o contrato. Então, se o contrato é de 70 dias e encerrou no dia 50, faltou 20, a multa é equivalente a 10 dias. O artigo 480 vai falar que o empregado que pedir demissão, encerrar o contrato de trabalho antecipadamente, paga uma multa que não será maior do que essa que a empresa paga. Então, na prática, é o mesmo valor da multa. A questão é, se o acerto rescisório o valor da rescisão deu menor do que o valor da multa, como é que fica isso? Eu tenho muitas dúvidas, muitas pessoas perguntando, eu trabalhei um dia, eu trabalhei 3 dias, 5 dias, e aí eu peço demissão na experiência, como é que fica? Eu pago alguma coisa? Na prática, o que acontece? A empresa faz a rescisão, você tinha lá, não deu nem tempo de ter 13º, férias, deu 3 dias trabalhado, mas a multa é 30 dias trabalhado. Então você vai ter um saldo negativo, a empresa vai zerar e você não vai pagar nada, isso é na prática. Alguns lugares por aí falam que a empresa pode executar, mas a empresa vai entrar na justiça te cobrando alguma coisa, é difícil. Então, no que acontece é que a multa zera, não paga nada, não recebe nada também, importante, tá? Até tem uma outra questão aqui, que a pessoa fala assim, eu trabalhei 15 dias, saí da empresa, não recebi nada. Pediu demissão no contrato de experiência, vai pagar a multa, a empresa vai descontar e não vai receber nada mesmo. Porque o que acontece? O contrato de experiência é um contrato onde as partes estão se entendendo, se querem continuar, querem dar continuidade ao vínculo ou não, e ela tem uma forma de rescisão mais branda, mas teve ali um investimento tanto do trabalhador, do seu tempo, tal, quanto da empresa, fez exame,
fez treinamento, entregou EPI, teve um custo também. Então, há uma equilibração na relação. Se a parte termina antes, ela vai pagar uma multa para a outra. Então, o direito vale para os dois, né? Quando tem um direito, tem um dever também ao mesmo tempo. Outra pergunta: já recebi o salário, mas decidi encerrar meu contrato. Vou precisar pagar a rescisão para a empresa? Acredito que eu já respondi nesse sentido. A pessoa recebeu o salário, você recebeu o salário no dia até o 5º dia útil, né? Trabalhou o mês passado, recebeu o salário, o contrato vai terminar no meio do mês, no mês que vem você quer pedir demissão. Você pede demissão, a empresa vai fazer o cálculo, se ficar negativo, zera, não paga. Essa é a regra. Às vezes a empresa antecipou vale alimentação, vale transporte, vai ser descontada a rescisão também. Mas então não vai ter que pagar do seu bolso. Outra pergunta aqui: qual a diferença na rescisão quando eu sou dispensado pela empresa durante a experiência? Qual a diferença entre eu pedir demissão e eu ser dispensado? É aquela questão da multa. A multa do artigo 479 fala que a empresa que dispensar ela vai pagar uma indenização, que é uma multa, referente aos dias ao que faltar para terminar o contrato, pela metade. E se você pede demissão, você vai pagar a mesma multa, ao contrário. Então, a diferença é essa. Também a diferença é quando a empresa te demite, você saca o fundo de garantia. Quando você pede demissão, não saca o fundo de garantia. Seguro-desemprego, se você somar com outros meses, nos últimos 36 meses trabalhados, você tiver contribuído para o fundo de garantia, né, contribuições, pagamento do fundo de garantia, você tem direito aí a contar o tempo de serviço, inclusive com contrato de experiência, e sacar da entrada, se habilitar no seguro-desemprego, se fizer aí preencher os requisitos. Eu tenho um outro vídeo no canal aí que explica a quantidade de parcelas do seguro-desemprego, um vídeo curto e que explica bem a quantidade de parcelas que dá para você assistir também. Sofri um acidente de trabalho durante meu contrato de experiência e quando voltei do atestado, o contrato havia sido congelado e voltei a trabalhar em período de experiência. Isso é correto? Tem 3 respostas para essa pergunta. Na verdade, são 3 teorias. Uma delas fala que isso que você me falou é correto. Você suspende o contrato de experiência e depois continua na experiência. Isso aqui daria assunto para muito tempo e não tem como eu explicar tudo numa vez só, mas isso está correto. É uma das formas de fazer. Suspende o contrato de experiência pelo tempo que ficou afastado e continua depois na experiência até terminar a experiência, depois vira um contrato por prazo indeterminado. Se for um acidente de trabalho, que você tem direito à estabilidade, a empresa não pode te mandar embora. Então, consequentemente, o contrato vai virar por prazo indeterminado. Se ela te mandar embora, vai ter um período de estabilidade de 12 meses para ela indenizar. Outra pergunta: peguei Covid durante a experiência e tive que tirar alguns dias de atestado. Fui dispensado pela empresa durante o atestado. Isso é correto? Não é correto. A empresa não pode te demitir durante o atestado. Uma, que você não vai estar apto a ser demitido, apesar de que o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, admissional, ele vale pelo período de experiência, não precisa fazer um ASO demissional. Mas se você está de atestado, você está doente, não pode ser demitido. Se você foi afastado pelo INSS, o teu contrato de trabalho está suspenso, não tem como a empresa, não pode demitir, né? Qual a consequência disso? Eu tive alguns processos nesse sentido também, que a pessoa foi demitida e atestada. Qual a consequência prática? A empresa tem que pagar os dias de atestado e depois ela pode te demitir. Então não tem muito resultado prático fazer um processo, por exemplo, obrigando a empresa a te recontratar ou questionando a demissão, a não ser o tempo de atestado que a empresa deixou de pagar, né? Então, a questão do Covid, aí tem uma outra coisa que é em relação a se o Covid foi em decorrência do trabalho, ele é uma doença do trabalho, um acidente do trabalho, aí tem estabilidade, aí que não poderia demitir. Por exemplo, quem trabalha em hospital, pegou Covid, aí tem uma estabilidade de 12 meses. Mas pela pergunta aqui eu entendi que é um Covid normal, né? E que foi demitido de atestado. Ocorreram várias situações dessas, mas infelizmente a empresa ela não poderia fazer, é ilegal, mas a consequência prática é só receber os dias trabalhados. Então não dá grandes diferenças aí, né? Pedi para encerrar meu período de experiência antes dos 45 dias, mas a empresa disse que eu tinha que cumprir esses 45 dias no mínimo. Isso está correto? Não. O pedido de demissão
é soberano. Se você chegar na empresa e falar, eu não quero mais trabalhar a partir de hoje, você vai embora. Está liberado. A questão é que tem consequências para a atitude. Então, o que a empresa quis deixar claro é que se você não cumprisse o prazo de experiência, iria ser descontado da sua rescisão a multa que nós estamos falando aqui, a multa do término antecipado do contrato de experiência. A obrigação não é obrigatório, você não está no presídio, não tem como ser obrigado a ficar no serviço. Mas se você sair antes, vai ter as consequências. Então, acredito que tenha respondido nesse sentido, né? Outra pergunta: posso assinar minha carteira em outro emprego, mesmo sem a empresa que estava em experiência ter dado baixa no registro? Essa pergunta é muito legal, porque eu vou explicar que abrange mais coisas, não só o contrato de experiência. Qualquer empregado pode ter 3, 4, eu já tive 3 contratos de experiência ao mesmo tempo, como professor, como diretor de autoescola, não tem problema a pessoa trabalhar em 3 empregos, desde que os horários não sejam incompatíveis. Então, se você está num contrato de experiência, pediu demissão ali, ou a empresa se enrolou, não fez a tua rescisão, e você está com um outro empregador esperando, isso acontece bastante no contrato de experiência, né? Não se adaptou num lugar, já vai para o outro, não tem problema. O outro empregador, as empresas não gostam de registrar, mas ela não tem impedimento nenhum. Pelo contrário, se você for trabalhar numa nova empresa, ela tem a obrigação de te registrar. Mas você tem que ficar atento e dar baixa nesse contrato de experiência da empresa antiga. Inclusive, uma dica que eu dou: olhe lá no extrato do INSS de vocês, se tiver contrato de trabalho em aberto, vai atrás da empresa, vai dar um jeito de fechar esse contrato de trabalho, porque senão na hora de pedir um benefício, aquele tempo ali vai dar problema. Os benefícios previdenciários hoje estão sendo meio que automáticos, uma aposentadoria, um auxílio-doença, tudo, e puxa o teu cadastro. E quando tem um contrato em aberto, dá erro do sistema, e aí você tem alguma trava para ganhar um benefício. Então não fique em aberto, mas você pode ir tranquilamente para o novo trabalho. Outra pergunta: se decido encerrar minha experiência com 40 dias, a multa é sobre os 45 ou sobre os 90 dias? Essa pergunta é legal porque o contrato de experiência ele é um contrato até 90 dias e ele pode ser renovado no meio. Então pode ser de 30 dias mais 60, 45 mais 45, 50 mais 40, 10 mais 80. Pode ser de qualquer forma. No caso aqui, um contrato de 45 que se prorroga para mais 45, mas não aconteceu a prorrogação ainda. Então está nos primeiros 45. Se está nos primeiros 45, esse é o contrato de experiência. E a multa vai ser sobre os 5 dias que faltam. Trabalhou 40, eram 45. Então vai ser sobre os 5, divide pela metade, 2 dias e meio de multa. Essa é a multa. Tá? Ficar atento, porque tem empresa que pega assinatura antecipada na prorrogação do contrato de experiência. Tem empresa que não faz direito do contrato de experiência. Tem empresa que faz de qualquer jeito. O contrato de experiência ele tem que ser registrado na carteira de trabalho e normalmente se faz um contrato escrito. Mas lá na carteira de trabalho vai falar os dias do contrato de experiência. E a carteira digital já está trazendo isso também. É bacana. Uma outra pergunta: como fica o banco de horas se eu decidir encerrar meu contrato durante a experiência? Banco de horas é uma polêmica que daria para ficar falando aqui um dia inteiro também. Basicamente é o que? Você trabalha horas a mais num dia e vai acumulando um saldo de horas. Aí na rescisão o que acontece? Essas horas que está sobrando vai ser paga na rescisão como hora extra. Está faltando? O empregador vai poder descontar. Só que o banco de hora tem que ter a participação de sindicato, não é simplesmente o empregador fazer um banco de horas de qualquer jeito. Existe a compensação de horas. Compensação de horas é um contrato individual entre o empregado e o empregador que vai ser feito ali por escrito entre os dois. Fala assim, um dia você vai trabalhar 6 horas, no outro vai trabalhar 10. Mas o normal é assim, compensar as horas, por exemplo, não trabalha no sábado, aí teria que trabalhar 4 horas no sábado, joga essas horas para a semana só para compensar. Isso é uma compensação de horas, né? Não é um banco de horas, é uma compensação. Mas é parecido, né? Sobrou horas, recebe. Faltou horas, deve. Mas o banco de horas pode prever também, por meio do sindicato, que na rescisão, se faltou horas, não desconta. Também pode prever o percentual da hora do banco, porque o banco, que eu acho injusto, mas os bancos prevê assim:
Trabalhou mais horas nesse mês, sobrou hora. No mês que vem você vai folgar, né? Ou vai receber como hora normal. Na minha visão, a hora trabalhada a mais agora é hora extra. Se ela é jogada para o mês que vem, ela tem que ser paga como hora extra. Ou descontado, ou uma folga, um percentual equivalente. Então a hora extra ela é paga como hora normal mais 50%. Então, na minha visão, a hora compensada do banco de hora teria que ser 1h30 para 1 hora. Né? Teria que folgar 1h30 para 1 hora que está no banco. Mas não é isso que vem acontecendo. Por isso que o banco de horas, na Justiça do Trabalho, eles são muito derrubados. Muitas cláusulas do banco de horas são anuladas porque fraudam, que prejudicam o trabalhador. Tá? A empresa só registrou o começo da experiência uma semana depois que eu comecei a trabalhar. Disseram que foi um período de teste. Mas agora encontrei uma oportunidade melhor e eles têm que me pagar esses 7 dias. Aqui nós temos duas situações a princípio. Primeira é, a partir do primeiro dia de trabalho, tem que registrar a carteira. Pode ser num contrato de experiência ou não. Essa é uma. Então, os 7 dias teria que ter sido registrado na carteira. E aí, consequentemente, vão ter que ser pagos os 7 dias. A questão é que esses 7 dias, contando na experiência, ele muda o cálculo também da multa pelo término antecipado do contrato de experiência. Então isso vai ter que ficar atento. Então são essas duas coisas. O direito você tem para receber. Agora ficar atento no cálculo, porque ele muda aí a projeção da experiência. Normalmente as empresas fazem o quê? Elas vão pelo que está registrado oficialmente, que é o dia ali que assinou o contrato. Aí faz um cálculo. Só que se você for contar junto com esses 7 dias, muda e você vai ter direito aí um pouco de coisas a mais, né? Se eu pedir demissão no contrato de experiência e se a multa for maior que a rescisão, o empregado fica devendo para a empresa, para ficar bem claro aqui que o empregado não fica devendo para a empresa. A empresa zera isso e quita e acabou, para não ficar discutindo depois. E aí, para encerrar, eu assinei o papel por engano. Existe gente me falando isso aí no YouTube, que foi lá na empresa e assinou o papel por engano. Assinou o contrato de experiência, assinou a rescisão. Muita atenção na rescisão. Quando você assina a rescisão, você está assinando um recibo de quitação do valor que está ali. Se você assinou, está dizendo que você recebeu. Não adianta chorar depois. Só se você conseguir anular aquele negócio ali, porque você foi coagido, foi enganado, mas a prova é muito difícil. Então, assinou o documento, mesmo que for por engano, você vai ter que provar para anular o documento, né? Então, cuidado como você assina os documentos no que está escrito. E aí, outra coisa importante é que você assinou o documento, uma rescisão, você pode depois questionar ela. Tá? Não quer dizer que você concordou com os termos todos, quer dizer que você está recebendo o valor que está ali. Se tiver discriminado, 13º, férias, tudo, você está recebendo. Depois você fala assim, não, mas estava errado esse cálculo. Tem como rever isso? Tem como rever. É na Justiça do Trabalho que faz um processo e acerta isso. Por hora eram essas as perguntas. Agradeço você que esteve comigo até agora. Compartilhe esse vídeo com os outros, curte aí se você gostou. Vamos distribuir informações, que informação liberta. Muito obrigado.